Então está aberta a sessão comemorativa do 47º aniversário do 25 de Abril. Se não, a gravação. Boa tarde a todas e a todos. E mais uma vez, como vem sendo habitual, um muito obrigado a todos que neste momento estão conosco por via digital, derivado à situação pandémica ainda existente, a acompanhar esta sessão comemorativa do 47º aniversário do 25 de Abril de 74. E, como sempre, quero agradecer uma vez mais, especialmente aos nossos heróis do movimento militar, a quem, julgo eu, devemos muitíssimo para que hoje e sempre possamos viver em liberdade e em democracia, apelando a todas e a todos que nunca deixem morrer os cravos vermelhos da nossa Revolução de Abril de 74, apesar da teimosia e mentira de alguns em só se servirem do mesmo, colocando em causa o desenvolvimento do nosso povo. Permitam-me ainda, e agora sim, cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Doutora Anabela Freitas, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores do Executivo Municipal de Tomar, as senhoras deputadas municipais e os senhores deputados municipais, as senhoras e os senhores presidentes de juntas da freguesia. Quero igualmente cumprimentar e agradecer à comunicação social. Dando cumprimento à ordem de trabalhos prevista para hoje, passo de imediato a palavra para as intervenções dos representantes dos grupos municipais. Mais uma vez alerto e chamo a atenção, lembrando, 5 minutos de acordo com o deliberado na Conferência de Líderes. Sendo assim, iremos dar então o início, dando a palavra ao senhor deputado municipal dos Independentes do Nordeste, Américo Pereira, por favor. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara, colegas deputados e imprensa, representantes da imprensa. A imagem do fotógrafo Sérgio Guimarães, do menino a colocar um cravo no cano da G3, rapidamente transpôs fronteiras e, como ícone da Revolução de Abril, demonstrou ao mundo que, mesmo após 40 anos de ditadura, foi possível alcançar a liberdade sem que as armas ditassem as regras sinistras habitualmente associadas a este tipo de eventos. Num país amordaçado que, empurrando os jovens para uma guerra colonial sem sentido e parte da população ativa para além fronteiras na procura de melhores condições de vida e, em alguns casos, da dignidade humana que na sua terra não lhe era reconhecida, só mesmo a miopia dos governantes poderia sustentar a velha máxima do orgulhosamente sós. Muitas foram as conquistas de Abril, desde a liberdade de expressão aos direitos à saúde, à educação, à justiça, etc., etc. Mas é certo que muito foi feito nesta e noutras áreas importantes da vida coletiva, com os retrocessos verificados nos últimos anos,
particularmente a nível económico, de distribuição da riqueza e de combate aos monopólios dos tempos modernos, muito mais haverá a fazer. Os lobbies e as minorias têm vindo progressivamente a dominar e controlar o poder político, muitas vezes refém do jogo de interesses que finge combater, com os autores a engordarem como a porca de bordalo, numa mesa de roleta invariavelmente inclinada para os bolsos dos próprios. Walter Rosa, Ministro dos Transportes e Comunicação do primeiro Governo Constitucional, demitiu-se por um seu familiar ter sido detido por factos, entretanto, descriminalizados. Jorge Coelho, Ministro do Equipamento Social do 14º Governo Constitucional, demitiu-se por situação na qual não tinha qualquer responsabilidade. Mas hoje temos ministros e secretários de Estado a serem investigados por suspeita de crimes supostamente cometidos enquanto governantes, sem quaisquer consequências, mesmo quando responsáveis por serviços onde são mortos cidadãos estrangeiros por apenas terem entrado ilegalmente em Portugal, na procura de melhores condições de vida, tal como fizeram milhares de portugueses nos tempos da ditadura por esta Europa fora. Naturalmente, as conquistas de Abril nunca poderão ser compagináveis com este despudor, falta de ética e arrega-bofe político que nos últimos anos tem assolado o país. E muito menos com a desfaçatez de quem, eleito como deputado, não tem rebuço em sistematicamente ofender a história e aqueles que heroicamente serviram Portugal. O edifício da Justiça, objeto de vários rombos ao longo dos anos, por implosão ou pressões externas, colapsou por completo num passado recente em ambiente kamikaze entre pares para estupefação do país. A perplexidade passou a ser o chavão, mas o povo, a massa humana que encheu praças e ruas naquela manhã de Abril e que alimentou a esperança de uma justiça séria, responsável e igual para todos, vê agora defraudada essa esperança por inoperância do sistema e interferência do poder político. É urgente revisitar as conquistas de Abril e a determinação de quem por elas lutou, como o MFA, milhares de cidadãos anónimos e, muito em particular, as centenas de torturados e vilipendiados nas masmorras do Tarrafal, a Caxias, em luta pela democracia e pela liberdade. A podridão reinante favorece claramente a extrema-direita, que a olhos vistos se anafa pelas posições dos que falsamente a dizem combater. Todos nós seremos coniventes com a situação se nada fizermos em contrário. Viva o 25 de Abril! Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Municipal do Bloco de Esquerda, Maria da Luz Lopes, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais das forças políticas representadas na nossa Assembleia, hoje aqui presentes, desejo a todos um bom 25 de Abril. Cumprimento também os que se encontram aqui em trabalho e a todos os que nos ouvem pela comunicação social, que nos ouvem pela Rádio Hertz. Vivemos tempos difíceis a todos os vários níveis. O sistema capitalista globalizado está a conduzir o planeta e a humanidade a um desastre ecológico, socioeconómico, de proporções imprevisíveis. A pandemia que atravessamos está a agravar as desigualdades sociais e a aumentar a distância entre os que estão cada vez mais pobres e os que estão cada vez mais ricos. Como consequência deste estado de coisas a nível mundial, a que não se exclui a Europa, o berço da democracia, e que também não se exclui Portugal,
O mundo parece estar a regredir. Surgem ataques aos direitos políticos, às liberdades, às conquistas laborais e sociais, aos direitos das minorias, dos migrantes, dos refugiados. A falta de emprego atinge muitos milhares de trabalhadores, especialmente jovens e mulheres. Promovem a violência doméstica, a insegurança, a depressão nas comunidades e o medo. O medo instala-se 47 anos depois do 25 de Abril, com consequências muito más. A precariedade é também um mal dos nossos dias e, ao contrário do que muitos querem fazer crer, precariedade não é liberdade. É neste tempo atípico que vivemos que hoje estamos a saudar o 25 de Abril de 74, quando os capitães de Abril depuseram um regime autoritário e abriram as portas à democracia, à liberdade, ao progresso e à esperança de Portugal de uma vida melhor. Celebramos nesta data a democracia, a liberdade, os direitos fundamentais que o povo conquistou nas fábricas, nas ruas e na Assembleia da República. Saudamos o direito à saúde para todos, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde. Saudamos a educação para todos, que combateu o analfabetismo e democratizou o direito ao ensino superior. Saudamos o direito à habitação, saudamos os direitos e regalias laborais conquistados a pulso, saudamos o incremento da cultura, um bem tão essencial para o espírito como o pão para a boca. Saudamos finalmente a Constituição da República Portuguesa, como um dos maiores legados do 25 de Abril, onde estão consagradas muitas destas conquistas. Comemorar o 25 de Abril hoje é defender um Estado social e, com ele, o funcionamento dos serviços públicos como algo imprescindível para uma resposta eficaz a toda a situação criada com esta pandemia. Comemorar o 25 de Abril hoje é garantir o reconhecimento e a valorização dos salários e das carreiras de todos os trabalhadores e estar na primeira linha contra a precariedade e na defesa do emprego. Neste 25 de Abril de 2021, o Bloco de Esquerda saúda os profissionais da área de saúde, em particular do Serviço Nacional de Saúde. Saúda todos os professores e professoras, os que trabalham na cultura, os profissionais liberais e os comerciantes que estão entre os que mais sofreram, e estão a sofrer ainda com esta crise. E também aqueles que nos têm garantido, enquanto nós confinados, nos têm garantido os serviços essenciais, como a recolha do lixo, a venda dos bens de primeira necessidade, os transportes, os correios e tantos mais. Hoje, tal como em 1974, quando o povo saiu à rua, cansado da opressão e conquistou a liberdade, hoje, de novo, é preciso alertar, é preciso dizer: o 25 de Abril de sempre, fascismo nunca mais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal da Coligação Democrática Unitária, Paulo Macedo, por favor. Antes de mais, boa tarde. Quero cumprimentar aqui, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a Sra. Presidente da Câmara, os caros colegas deputados municipais, representantes dos respectivos grupos municipais e aqui o órgão de comunicação social aqui presente, ou órgãos de comunicação. Aqui estamos nós, no Salão Nobre dos Patos do Conselho, numa sessão comemorativa do Dia da Liberdade, 7 eleitos pelo povo, 6 deputados, um dos quais o Presidente da Assembleia Municipal e a Sra. Presidente da Câmara. Na opinião da CDU, como que uma sessão comemorativa, como que envergonhados, escondidos, a assinalar esta data, longe do povo que nos elegeu. Esta mesma sala onde nos encontramos e cujo acesso ao cimo da escadaria possui uma palavra, ou melhor, uma inscrição num painel de azulejos, dizendo que é o povo quem mais ordena. A nossa eleição enquanto deputados do poder local democrático resulta do voto do povo, conquista conseguida com o 25 de abril de 1974.
Dirão alguns que este modelo de comemoração é sinal dos tempos, mas nós, CDU, dizemos que são sinais de quem afirma que é, mas nos atos está longe de o ser. Enquanto em Lisboa, neste momento, e noutras cidades se comemora o 25 de Abril na rua, várias são as juntas de freguesia por este país fora que assinalaram e ainda comemoram o 25 de Abril na rua, em todos os casos, sempre respeitando todas as condicionantes impostas pela pandemia do Covid-19. Mas aqui em Tomar, não fossem os jardins de infância e as escolas desde o primeiro ciclo ao secundário a comemorar estes 47 anos do 25 de Abril, sem esquecer, logicamente, o assinalar desta mesma data pela CDU de Paialvo, e mais uma vez esta data ficava, como alguns pretendem e pretendiam, sem se comemorar. No 47º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 74, recordamos alguns dos seus legados mais significativos. Foi consagrada a liberdade de expressão, de reunião, de manifestação, de associação, da liberdade sindical e o direito à greve, da liberdade de constituição e a ação dos partidos políticos e tantos outros direitos até então desconhecidos do povo português. O texto constitucional estatuiu o direito à saúde, à educação, ao trabalho com direito, à segurança social, à cultura e ao desporto, o direito ao apoio à juventude, à infância, à terceira idade, à pessoa com deficiência, entre muitos outros, e deu início a um novo caminho, desenvolvimento e relação intensa com os países e povos do mundo. O caminho para a aprovação de uma Constituição democrática e progressista, cuja atualidade do seu projeto e programa se mantém e reforça. E falando de Constituição da República, Constituição democrática e progressista, relembro que se cumpriu no passado dia 2 de abril deste ano, 45 anos sobre a data da aprovação da Constituição da República Portuguesa, um dos mais, para nós, belos e progressivos textos constitucionais do mundo. A tal lei fundamental que resultou desta Revolução de 25 de abril de 74 e que ainda é portadora dos princípios e valores da liberdade alcançada, correspondeu aos mais profundos anseios do povo português e consagrou as transformações revolucionárias operadas no decorrer deste processo revolucionário. Sabemos que a Constituição tem provado ser, nestes 45 anos da sua vigência, um suporte fundamental e indispensável na regulação da vida democrática, mas igualmente um sustentáculo que reforça a legitimidade da luta, dos anseios e aspirações de todos os trabalhadores e do povo português por uma vida melhor, por um Portugal mais fraterno e solidário, mais livre e mais democrático. Durante estes 45 anos enfrentou cíclicas ofensivas que a mutilaram e empobreceram em várias áreas e relevantes aspectos. E continuamos a reafirmar, sim, a Constituição da República Portuguesa continua a ser o garante de importantes direitos políticos, económicos, sociais e culturais dos trabalhadores e do povo. Mas alertamos que ela não se defende a si própria. E também por isso dizemos que conhecer a Constituição é conhecer a democracia portuguesa e os valores comuns que a preconiza. A familiaridade com o conteúdo da Constituição é fundamental para o exercício dos direitos e deveres e conhecimento dos órgãos e poderes públicos. O seu conhecimento é um direito de cidadania e um garante de maior consciência social e política, consolida o respeito pela preservação da democracia e do bem comum. E neste momento que surgem forças políticas que põem em causa os valores da democracia, ganha especial importância o conhecimento da Constituição e a atualidade dos seus propósitos garantísticos, da dignidade humana e da igualdade de todos na lei e na vida. Por isso, e vai ser discutido no próximo dia 27, foi proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na Assembleia da República, no passado dia 1 de abril, um projeto de resolução que visa oferecer a cada estudante do terceiro ciclo do ensino secundário uma edição da Constituição da República Portuguesa. Viva o 25 de abril, viva Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal do Partido Social Democrata, João Tenreiro, por favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, cara e caros líderes de bancada dos diversos grupos municipais, caras e caros jornalistas e funcionários da Câmara Municipal de Tomar, caras e caros cidadãos. Festejamos mais um 25 de Abril. Todos os anos dizemos que, com o 25 de Abril de 74, os portugueses conseguiram direitos fundamentais e garantias de participação, que transformarmos a palavra liberdade num conceito diário, que passámos a ser livres. No entanto, parece que nos estamos a esquecer que, quanto maior é a liberdade, maior é a responsabilidade. E a primeira responsabilidade de todos é a de conservarmos essa mesma liberdade, a nossa e a todos aqueles que venham depois de nós. Aliás, sem o exercício democrático da participação política e cívica, não poderemos dar por eternas as palavras liberdade, igualdade e garantias. Sem o permanente exercício democrático da participação política e cívica, estaremos a desperdiçar os direitos de associação, de expressão, de informação, de reunião, entre tantos outros. Sem o exercício democrático da participação política e cívica, não estaremos a honrar quem deu a vida pela nossa dignidade. O risco de não exercermos na plenitude da nossa cidadania não é só de um dia voltarmos aos tempos anteriores a abril de 74. É também o risco de deixar que oportunistas, medíocres e incompetentes poderem vir a ocupar lugares de decisão apenas empenhados no interesse individual em prejuízo do interesse coletivo. Se usarmos apenas os direitos de abril, deixando de lado os deveres de abril, de nada terá servido a coragem e o esforço de Salgueiro de Maia e de outros jovens capitães. Hoje em dia, porém, os radicalismos que por vezes deixam um Portugal amordaçado, onde nem sempre se pode dizer o que se pensa, cada vez mais refletimos se podemos ou não utilizar determinada expressão, sob pena de sermos logo adjetivados disto ou daquilo. Eu não quero que esqueçam de como eram duros para o corpo e para o espírito os tempos da ditadura. Mas também não me esqueço que a liberdade de pensamento se conquistou e os valores morais não são pertença de ninguém. São todos nós e ninguém deve censurar a alguém por ter um pensamento diferente daqueles que se julgam donos deles. Foi para cumprir os deveres do 25 de Abril e servir a minha terra que estou na política local. Acredito que se todos nos envolvermos, iremos fazer da política um lugar melhor. Às vezes, basta irmos votar e já estamos a melhorar. Votar é a melhor forma de resolver os problemas que nos fazem não ir votar. Esta frase é tão verdadeira que merece ser repetida. Votar é a melhor forma de resolver os problemas que nos fazem não ir votar. 2020 foi um ano difícil para todos. Foi um ano em que nem sempre conseguimos ser cidadãos. Limites nas deslocações para fora do nosso concelho, limites nas horas das compras, limites na capacidade de estarmos juntos, limites até nos abraços e afetos. É certo que não nos podemos revoltar contra alguns conceitos técnicos que nos mantêm seguros, mas não nos podem habituar a estarmos completamente desprovidos de direitos. Qual é a alternativa? Participar politicamente. Façam ouvir a nossa e a vossa voz. Votem, assistam e participem nas assembleias municipais, nas reuniões de Câmara e nas assembleias de freguesia. Colaborem com os eventos locais. Só há uma alternativa que não temos: deixar morrer a cidadania, porque muitos deram a vida por ela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal do Partido Socialista, Hugo Costa, por favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Professor José Pereira, Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Anabela Freitas, em Vossas Excelências, hoje, aqui presentes presencialmente nesta sessão, saúdo naturalmente todos os autarcas do nosso Conselho e aqueles que, ao longo de 47 anos de democracia, deram o seu melhor para construir o desenvolvimento de Tomar. Cumprimento também os outros deputados municipais aqui presentes,
uma palavra de apreço para todos estes representantes municipais. É na diferença e no debate que a convergência é feita em democracia. A pluralidade é sempre bem-vinda, desde que o respeito venha na sua companhia. É também este o legado de Abril, o poder local democrático, cada um de nós a ter possibilidade de escolher quem nos representa em proximidade. Saúde igualmente a comunicação social aqui presente e os funcionários do município. Tomarenses, às vezes é preciso desobedecer. Esta foi uma das frases que o então capitão Salgueiro Maia disse na noite de 24 de Abril em Santarém. Salgueiro Maia, com uma história de vida pessoal ligada ao nosso concelho, acabaria como uma grande figura do movimento dos capitães, citando Sofia Melo Bryan Anderson, aquele que na hora da vitória respeitou o vencido, aquele que deu tudo e não pediu nada, aquele que na hora da ganância perdeu o apetite, aquele que amou os outros e por isso não colaborou com a ignorância ou vício, aquele que foi fiel à palavra dada e tida, como antes dele, mas também por ele, pessoa disse. Com a atual situação pandémica, o mais fácil era ficar em casa, permanecer no medo. O medo é, contudo, o maior inimigo da democracia. Nós dissemos presente, em respeito por aquele dia inicial inteiro e limpo que Sofia imortalizou. Também ela, enquanto deputada da Assembleia Constituinte eleita pelo Partido Socialista, disse sim e presente nesse momento. A pandemia não impede a democracia, mesmo que o último ano tenha sido o mais difícil para a nossa vida enquanto comunidade. A crise pandémica, que depois acarretou consigo enormes consequências económico-sociais, é uma realidade incontornável. Está à vista de todos. A pandemia aumentou as desigualdades, sejam elas económicas, sociais, territoriais ou de género, e cabe aos poderes públicos, com coragem e determinação, encetar o combate a este flagelo. Uma palavra de sentida condolência para todos os tomarenses que perderam os seus entes queridos para esta luta desigual e injusta que foi a pandemia. Mas por falar de pandemia, foi a democracia que permitiu o Serviço Nacional de Saúde, que universalizou o direito à saúde. Um exemplo estatístico, claro, é a taxa de mortalidade infantil, que estava em 55,5 em 1000 crianças na altura de 25 de Abril e hoje está em 2,8. Hoje é também o dia de dizer obrigado e dizer que valeram a pena estes 47 anos. Obrigado pelas portas que Abril abriu, por ser da primeira geração da família com possibilidade de estudar no ensino superior e desempenhar funções públicas independentemente da origem familiar, raízes que muito me orgulho. Este é um dos desígnios de Abril, quebrar ciclos viciosos. E sim, os meus pais são um exemplo de muitos da sua geração que viram os seus filhos estudar no ensino superior, coisa que antes de 1974 muito dificilmente podia ter acontecido. Com a democracia também Tomar ganhou todos os níveis de ensino e isso só pode ser sublinhado. Abril é por isso educação. Na década de 1970, cerca de 25% da população era analfabeta e apenas 4,9% tinha concluído o ensino secundário. Hoje, cerca de mais de 20% têm um ensino superior completo. Éramos um país pobre, com poucos habitantes e triste pela censura e pela repressão e por uma guerra colonial que devastou uma geração. Também eu sou filho de um militar dessa guerra e, ao ler as suas memórias que ele escreveu, só posso sublinhar que condenámos uma geração não percebendo o rumo que a história estava a levar. Abril consigo trouxe igualdade de género, onde as mulheres fossem livres e cidadãs de pleno direito, sem precisar de pedir autorização aos maridos para sair do país. Só com a Constituição de 1976, que celebra 45 anos, e o Código Civil de 1977, essa igualdade foi consagrada. Anos de luta tiveram aí o seu expoente máximo. O 25 de Abril é por isso também uma revolução das mulheres. E recordo, em criança, o olhar feliz da minha mãe sempre que falava de Abril. Abril acabaria por nos trazer a Europa, mas também permitiu infraestruturas, saneamento básico, habitação, liberdade económica ou direito à cultura. Este caminho foi isento de erros? Certamente que não, mas valeu a pena. Obviamente, temos que continuar intransigentes na luta pela democracia e na sua consolidação, contra os populismos e soluções fáceis que nos levam para o abismo. Para isso, temos que combater as desigualdades, garantir uma percepção a todos e não permitir, de segurança a todos e não permitir que alguns maus exemplos sejam vistos como um todo. A história demonstra que não existiam regimes mais corruptos que as ditaduras, visto não existir comunicação social livre ou justiça independente.
Mas a democracia deve dar o exemplo e ser intransigente na ética do serviço público, contra qualquer tipo de comportamento em que a ética republicana não esteja em primeiro lugar. Importante para a nossa consolidação democrática é igualmente a comunicação social, livre, e aqui quero sublinhar o papel do jornalismo local e regional. Não podemos permitir que a informação seja apenas aquela que nos é divulgada por qualquer algoritmo ou outra forma não controlável numa rede social. Isso é um perigo para a democracia. Temos, igualmente, de consolidar as novas bandeiras em democracia, como a transição digital e a transição climática. O ambiente é hoje um assunto central para todas as comunidades e em Tomar não é exceção, como podemos ver na unidade dos cidadãos em torno do Rio Nabão. Temos de ser intransigentes nesta matéria ambiental, lutar até ao fim em defesa dos bens coletivos. Por fim, estes são tempos de alguma intolerância e é a intolerância que é a maior inimiga da democracia. O debate deve ser leal e feito com verdade, não esquecendo que todas as vidas têm o mesmo valor e a intolerância é a raiz de todos os males. No ano naturalmente marcado por um ato eleitoral, no nosso Conselho e em todos os conselhos do país, a disputa de ideias deve ser feita e a mesma deve ser central no debate político. Mas essa disputa deve ser sempre com respeito e ética pelo adversário, que não deve ser visto como um inimigo ou um alvo a bater, mas apenas alguém que quer o mesmo que nós, o melhor do nosso Conselho. Essa é a nossa responsabilidade e compreender que é o que os cidadãos anseiam de nós. E é isso que Abril também anseia de nós. Bom 25 de Abril a todos. Viva a liberdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, doutora Anabela Freitas, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores que nos estão a ouvir, caros concidadãos. Efetivamente, se há 47 anos atrás não tivesse existido a Revolução dos Cravos, não seria possível estarmos aqui. E muito a Revolução dos Cravos nos trouxe. Já hoje aqui nesta sessão foram faladas a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão. Mas permitam-me de lançar-vos um desafio. Será que não estamos todos impavidamente a assistir à criação de uma nova ditadura? Não estamos a assistir à criação de uma nova ditadura a pretexto e sob o pretexto da liberdade de expressão? Será possível que, 47 anos depois, aquilo que caracterizava o 24 de Abril era o corporativismo num conjunto de classes sociais, e sim, o 25 de Abril foi uma luta de classes, diria eu que 47 anos ainda se verifica o poder e a força do corporativismo em algumas classes sociais. Tenho quanto a mim que existem 3 pilares fundamentais numa sociedade democrática: a educação, a saúde e a justiça. Há 47 anos atrás, quem teve a coragem de fazer a Revolução dos Cravos estava a fazê-la para um acesso de todos e todas à saúde, um acesso de todas e todos à educação e um acesso de todas e todos à justiça. 47 anos depois, é isso que temos? Sim, na educação temos um acesso generalizado à educação. Na saúde, temos um acesso generalizado à saúde. Aliás, vimos que durante o último ano aquilo que foi a pressão sobre não só o Serviço Nacional de Saúde, mas sim sobre todo o Sistema Nacional de Saúde, que é composto, como sabem, não só pelo Serviço Nacional de Saúde, mas também pelo setor social e privado, e todos eles deram resposta. Mas na justiça isso está a acontecer? Um cidadão que não tem posses económicas tem acesso à justiça, tal qual como outro cidadão, em igualdade de oportunidades, que sim, o 25 de Abril, há 47 anos, foi para criar igualdade de oportunidades. E muito se pode falar. E eu acho que há, efetivamente, aqui uma ditadura da liberdade de expressão, em que todos somos condenados na praça pública, em que se fala muito de alterar aquilo que é o sistema judiciário, e este não é o único que precisa de ser alterado,
mas aquilo que assistimos era aquilo que existia há 47 anos atrás, que era o corporativismo de determinadas classes sociais. E isto sim vai minando aquilo que é a democracia. E isto sim, se não estivermos atentos, se não tivermos a voz para poder lutar contra isso, para poder assumirmos enquanto diferentes, porque todos nós somos diferentes, não temos que ser condenados porque temos uma opinião diferente, não temos que ir atrás daqueles que ditam aquilo que devem de ser os parâmetros da nossa atuação. Se não fizermos isso, efetivamente, temos a democracia em perigo. Efetivamente, este ano vamos viver um novo momento que o 25 de abril de 74 nos trouxe, que é o poder autárquico, que é a autonomia do poder local. E vamos viver um ano de eleições autárquicas. E, efetivamente, aquilo que se pretende de cada um de nós, cidadão, seja na nossa comunidade, freguesia, seja na nossa comunidade mais alargada, concelho, seja no nosso país, é efetivamente trazer projetos que melhorem a vida de quem nos rodeia, de todos os nossos concidadãos, de todos os nossos vizinhos, de todos os nossos munícipes e de todos os nossos portugueses. E, portanto, 47 anos depois, e voltando àquilo que é a liberdade de expressão, não há machado que corte a raiz ao pensamento. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigada, Sra. Presidente da Câmara. Antes de terminar, faço votos para que a situação difícil que estamos atravessando seja ultrapassada com a colaboração de todos, cumprindo e fazendo cumprir todas as recomendações emanadas da Direção-Geral de Saúde, não esquecendo o agradecimento a todos aqueles que ao longo destes meses têm trabalhado de uma maneira ou de outra para a saúde e segurança de todos nós. Por fim, a todos vós, muito obrigado pela vossa simpática e agradável presença neste emblemático Salão Nobre dos Passos do Concelho, bem como aos que nos acompanharam através dos meios digitais. Dou por encerrada esta sessão comemorativa do aniversário do 25 de Abril.